Ele já estava desacreditado. Depois de tantas tentativas frustradas, de tantos remédios que não funcionaram, de tantas promessas que nunca davam resultado, ele tinha perdido as esperanças. Cada dia parecia igual. Acordar cansado, sentir dores que não passavam, olhar no espelho e enxergar alguém diferente do que ele foi um dia. É triste quando uma pessoa começa a acreditar que nunca mais vai melhorar, que a saúde já foi embora e que o corpo não tem mais forças para reagir. Muitas pessoas se sentem assim, principalmente depois de certa idade. É como se a energia fosse drenada aos poucos e nada conseguisse devolver aquela vitalidade de antes. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Um vizinho, vendo a situação, contou de um suco simples preparado em casa, com ingredientes tão comuns que qualquer pessoa poderia encontrar na feira ou no supermercado. Um suco que não custava caro, não exigia receitas complicadas, nem prometia milagres. Era apenas uma mistura natural, mas que já tinha ajudado muita gente a recuperar a disposição, melhorar a memória, fortalecer o corpo e até dormir melhor. No começo ele riu. Pensou que era mais uma daquelas histórias bonitas que a gente ouve, mas nunca vê acontecer de verdade. Afinal, como um simples copo de suco poderia fazer diferença se até remédios fortes já não estavam dando resultado? Mas a verdade é que muitas vezes a natureza guarda segredos que a ciência demora para reconhecer. Ingredientes que já eram usados por nossos avós, que carregam vitaminas, minerais e antioxidantes capazes de transformar a saúde. E diferente dos remédios, eles não trazem uma lista enorme de efeitos colaterais. No primeiro gole nada mudou. Era só um suco, doce e refrescante. Mas ao longo dos dias algo começou a acontecer. O corpo reagia de maneira diferente. O cansaço já não era tão pesado. As manhãs pareciam menos arrastadas. A mente ficava mais clara. Aquela sensação de estar preso em um corpo fraco e sem energia começava a dar espaço a uma nova esperança. E é sobre isso que vamos falar hoje. Você vai descobrir que não precisa gastar fortunas em fórmulas milagrosas, nem se encher de remédios sem fim. Existe um suco simples, fácil de preparar, que pode devolver vitalidade, fortalecer o corpo e ajudar a combater problemas que parecem inevitáveis com a idade. E não é invenção. É algo que você mesmo pode experimentar e sentir os resultados no dia a dia. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar os ingredientes, explicar por que funcionam, contar histórias reais de quem já usou e, principalmente, vou revelar como você pode preparar esse suco na sua própria cozinha. Talvez seja exatamente o que você está procurando há muito tempo. E quem sabe, assim como ele, você volte a acreditar que ainda é possível ter uma vida saudável, cheia de energia e alegria. Ele se chamava Antônio. Tinha 68 anos e já não se reconhecia mais no próprio corpo. Quando era jovem, era daqueles que trabalhava de sol a sol, forte, disposto, sempre ajudando os outros. Tinha orgulho de dizer que nunca faltava energia para nada. Mas os anos foram passando, o peso da idade chegou, e com ele vieram problemas que pareciam não ter fim. Primeiro foi a pressão alta, depois o colesterol alterado, em seguida as dores constantes nas articulações e a dificuldade para dormir. A cada consulta um novo comprimido. A cada receita, mais uma esperança que se transformava em frustração. Antônio já não saía mais de casa como antes. Evitava encontros, festas, caminhadas no parque. Tudo parecia cansativo demais. Até levantar da cama se tornava uma batalha. E no fundo, ele acreditava que aquilo era simplesmente o destino de quem envelhece. Viver preso a remédios, sem energia, sem ânimo, e esperando os dias passarem. Foi então que aconteceu aquele encontro inesperado. Seu vizinho, um homem simples do interior, acostumado a viver perto da terra, percebeu a tristeza estampada no rosto de Antônio. Um dia, ao vê-lo sentado no portão, sem forças nem para sorrir, parou e disse: Antônio, você precisa experimentar algo diferente. Não estou falando de remédios nem de fórmulas mágicas. Estou falando de um suco que minha família usa há anos, feito só com ingredientes da natureza. Não é caro, não é difícil, mas faz um bem enorme para o corpo. No começo, Antônio reagiu com desconfiança. Já tinha tentado tantas coisas que parecia impossível acreditar que um simples suco poderia mudar alguma coisa. Mas, por insistência do vizinho, aceitou experimentar.
Ele mesmo trouxe os ingredientes fresquinhos, frutas coloridas, cheias de vitaminas, e um toque especial de raiz que, segundo ele, dava ao corpo uma força diferente, quase como se ligasse um interruptor escondido dentro da gente. Antônio preparou o suco sem muita esperança. Bateu tudo no liquidificador, serviu em um copo e tomou devagar. O sabor era agradável, fresco, natural. Mas não era isso que importava. Ele queria ver se de fato aquilo traria alguma mudança. Os primeiros dias foram comuns, sem nenhuma grande diferença. Mas aos poucos algo começou a chamar sua atenção. O corpo parecia menos pesado, a respiração mais leve, as noites de sono menos agitadas. Na segunda semana, sua família já percebia que havia algo novo acontecendo. Antônio acordava mais cedo, animado para pequenas tarefas. Começou a caminhar na rua novamente, a sorrir mais, a conversar sem aquele ar de cansaço que carregava. Era como se uma chama apagada há muito tempo começasse a se reacender. E o mais impressionante é que tudo isso estava vindo de dentro dele, não de um frasco de remédio, não de uma promessa de propaganda, mas de um simples suco natural. A vizinhança começou a notar também. Alguns perguntavam qual era o segredo, outros até duvidavam, achando que fosse coincidência. Mas Antônio sabia, depois de tantos anos de tentativas frustradas, finalmente havia encontrado algo que fazia sentido para seu corpo. E a verdade é que o que funcionou para ele também pode funcionar para milhares de pessoas, porque não se trata apenas de uma história isolada, mas de um conhecimento antigo, baseado na sabedoria popular e na ciência que já comprovou os benefícios desses ingredientes. O que parecia impossível, de repente se mostrou possível. Recuperar vitalidade, clarear a mente, melhorar a circulação, fortalecer os ossos e ainda trazer de volta a esperança. Mas afinal, o que esse suco tem de tão especial? Para entender, precisamos lembrar de uma coisa simples. O corpo humano é como uma máquina. Se você coloca combustível ruim, ela não anda direito. Se você coloca combustível de qualidade, ela funciona melhor, com mais força e mais disposição. E esse suco nada mais é do que um combustível poderoso, cheio de nutrientes que o corpo reconhece e usa imediatamente para recuperar energia. O primeiro ingrediente são as frutas ricas em vitamina C. Quando falamos de vitamina C, muita gente lembra logo da laranja. Mas existem outras frutas igualmente poderosas como a cerola, kiwi e limão. Essa vitamina é como um escudo protetor. Ela fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a se defender de doenças, gripes e infecções. Além disso, ela melhora a absorção de ferro dos alimentos, o que dá mais energia e combate aquela sensação de fraqueza constante. É como se a vitamina C fosse uma chave que abre as portas do corpo para que outros nutrientes façam efeito. Outro ponto importante é que a vitamina C atua contra o envelhecimento precoce. Ela ajuda a combater os radicais livres, que são como pequenas ferrugens que atacam nossas células. Quanto mais radicais livres circulando, mais rápido o corpo envelhece, mais rugas aparecem, mais cansaço sentimos. Esse suco, rico em antioxidantes, age como uma limpeza interna, varrendo essas ferrugens invisíveis e mantendo o corpo mais jovem por dentro e por fora. Mas não é só isso. O segundo ingrediente-chave são as raízes ricas em compostos anti-inflamatórios. Aqui podemos falar do gengibre e da cúrcuma, por exemplo. Essas raízes são usadas há milhares de anos em várias culturas como remédios naturais. E não é por acaso. A ciência já comprovou que o gengibre melhora a circulação, aquece o corpo, ajuda na digestão e até alivia dores musculares e nas articulações. Já a cúrcuma, com sua cor amarela intensa, contém a curcumina, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos que existem. Ela reduz inflamações silenciosas no corpo, aquelas que muitas vezes nem percebemos, mas que são responsáveis por problemas como diabetes, pressão alta e até doenças no coração. E quando combinamos frutas antioxidantes com raízes anti-inflamatórias, o corpo responde quase imediatamente. É como se você desse ao organismo as ferramentas certas para começar um processo de reparação. Imagine uma casa cheia de rachaduras. Se você tenta consertar sem o material adequado, não adianta. Mas se você entrega cimento e tijolo de qualidade, as paredes voltam a ficar firmes. Esse suco é exatamente isso para o corpo.
o material de construção que ele precisa para se recuperar. Outro ponto fundamental são as fibras presentes nesse suco. Muitas pessoas não se dão conta de como a saúde intestinal influencia em tudo. Quando o intestino não funciona bem, o corpo acumula toxinas, a digestão fica lenta, o metabolismo trava. O resultado? Cansaço, ganho de peso, falta de energia. Mas quando você fornece fibras, o intestino trabalha melhor, elimina o que não presta e absorve melhor os nutrientes. É como limpar um filtro sujo. De repente, tudo passa a funcionar de maneira mais eficiente. E não podemos esquecer da hidratação. Esse suco é rico em água, e isso é essencial porque muitas vezes achamos que estamos cansados, quando na verdade, estamos desidratados. O corpo humano é composto em grande parte de água, e até mesmo pequenas quedas na hidratação já causam sonolência, dificuldade de concentração e dores de cabeça. Beber esse suco é como dar um banho por dentro. Refresca, hidrata, ajuda os órgãos a funcionarem e até melhora o aspecto da pele. Agora, existe um detalhe que muita gente ignora: a combinação de cores no copo. Quanto mais colorido o suco, mais completo ele é. Isso porque cada cor de alimento traz um tipo diferente de nutriente. O vermelho, como no morango e na melancia, traz licopeno, que protege o coração. O roxo, como na uva ou no mirtilo, traz antocianinas que melhoram a memória e protegem o cérebro. O amarelo e o laranja, como na cenoura e na manga, são ricos em beta-caroteno, que fortalece a visão e dá brilho à pele. O verde, como no pepino ou no espinafre, traz clorofila, que limpa o sangue e desintoxica o organismo. Quando você coloca várias cores no liquidificador, está oferecendo ao corpo um verdadeiro arco-íris de saúde. E aqui vem a parte mais impressionante. Tudo isso não é teoria distante. É resultado de substâncias reais que atuam no corpo humano. Os antioxidantes limpam, os anti-inflamatórios protegem, as fibras regulam, a água hidrata e as vitaminas fortalecem. Juntos, eles formam uma sinfonia de efeitos positivos. É por isso que, mesmo sem perceber, Antônio começou a sentir diferenças logo nos primeiros dias. O corpo estava recebendo exatamente o que precisava há anos, mas que ele nunca encontrava em comprimidos artificiais. Você pode estar se perguntando: será que um simples suco pode mesmo fazer tanta diferença? E a resposta é sim, porque não é apenas um suco. É uma combinação inteligente daquilo que a natureza já oferece há séculos. É um remédio natural, escondido nos alimentos que muitas vezes ignoramos no dia a dia. E o melhor, não tem contraindicação, não custa caro e pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer cozinha. Se existe uma coisa que aprendemos com a história do Antônio, é que esperar só piora a situação. Ele poderia ter começado antes, poderia ter evitado muitos anos de cansaço, dores e frustrações se tivesse dado uma chance para algo simples como esse suco. Mas a verdade é que a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Empurra com a barriga. Diz que vai começar amanhã, que vai mudar semana que vem, que ainda não é hora. Só que o corpo não espera. Cada dia em que você deixa de cuidar da sua saúde é um dia em que as células envelhecem mais rápido, em que as inflamações aumentam, em que as doenças silenciosas ganham espaço. O problema é que muitas vezes não sentimos os sinais de imediato. A pressão alta, por exemplo, pode ficar anos sem dar sintomas claros. A diabetes também. O colesterol alto, idem. E quando finalmente o corpo grita, pode ser tarde demais. É nesse momento que ouvimos frases como: não tem mais jeito, você vai precisar de remédio para o resto da vida, ou essa doença não tem cura. Mas será que precisa chegar a esse ponto para tomar uma atitude? O mais triste é que muita gente só percebe o valor da saúde quando já a perdeu. E aí começa a corrida contra o tempo, tentando recuperar o que poderia ter sido preservado com atitudes simples. Não estamos falando de mudanças radicais, de dietas impossíveis ou de gastar fortunas em tratamentos. Estamos falando de incluir no dia a dia algo tão básico quanto um copo de suco, um hábito pequeno, mas capaz de gerar transformações enormes. Pense comigo. Quanto tempo você gasta no celular todos os dias? Quanto tempo passa em frente à televisão? Será que não consegue reservar 5 minutos para preparar um suco que pode proteger o seu coração,
melhorar sua memória, fortalecer seus ossos e aumentar sua energia. 5 minutos que podem significar anos a mais de vida saudável. Agora imagine daqui a 5 anos. Você pode estar vivendo com mais vitalidade, caminhando sem dores, brincando com seus netos, viajando com disposição, acordando todos os dias com ânimo, ou pode estar preso a consultas, exames, remédios, limitações e arrependimentos. A escolha parece óbvia, mas exige uma decisão agora, não amanhã, porque o futuro é construído com os hábitos de hoje. Outro ponto que precisamos lembrar é que os alimentos que você consome diariamente podem ser remédios ou venenos. Quando você deixa de incluir nutrientes de verdade, abre espaço para que comidas industrializadas, cheias de açúcar, sal e gorduras ruins, dominem sua dieta. E essas comidas são como combustível adulterado, fazem o corpo funcionar mal, causam danos invisíveis e aceleram o desgaste. Já o suco natural com frutas frescas, raízes poderosas e água pura é como colocar combustível de primeira linha. Ele ajuda o corpo a se regenerar, a se fortalecer e a se defender. Você pode estar pensando, mas será que eu vou sentir diferença mesmo? A resposta é sim, desde que você dê uma chance. Muitas vezes não é preciso esperar meses. Em poucos dias você já pode notar que a digestão melhora, que o sono fica mais tranquilo, que o humor muda. Em algumas semanas pode perceber que a pele está mais bonita, que a pressão começa a se estabilizar, que o corpo pede menos comida ruim. Isso não é magia. É consequência direta daquilo que você está colocando para dentro. O perigo está em não fazer nada, porque quando não tomamos uma atitude, o corpo decide por nós. Ele cobra o preço dos maus hábitos. Ele mostra que não aguenta mais. E aí, quando menos esperamos, chega o diagnóstico que muda tudo. Pressão alta descontrolada, início de diabetes, problemas no coração. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que aparentemente saudáveis, de repente tiveram um infarto ou um derrame? Isso não acontece de uma hora para outra. É o resultado de anos de descuido. Por isso, o momento certo para agir é agora. Não amanhã, não semana que vem, não quando aparecer algum sintoma grave. O corpo está pedindo socorro todos os dias em pequenos sinais. Cansaço, dores, dificuldade para dormir, falta de energia. Ignorar isso é como ouvir um alarme tocando e continuar dormindo. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. E é aqui que entra a urgência. Você não precisa esperar o pior acontecer. Você pode começar hoje, dando ao seu corpo o que ele precisa para reagir. Esse suco é apenas um exemplo de como a natureza pode ser generosa e simples ao mesmo tempo. Mas ele só vai funcionar se você decidir experimentar, se você der esse primeiro passo. Porque nenhuma mudança acontece sozinha. Chegamos ao fim desta conversa, mas talvez este seja apenas o começo de uma nova fase na sua vida. Até aqui você ouviu a história do Antônio, um homem que já não acreditava mais em mudanças. Ele estava cansado, desanimado e havia perdido as esperanças. Mas bastou um simples gesto, experimentar um suco natural, para que seu corpo desse sinais de renovação. Não foi milagre, não foi coincidência. Foi apenas a força da natureza atuando de maneira silenciosa e poderosa. E o que aconteceu com ele pode acontecer com você. Quantas vezes você já se sentiu sem energia? Quantas manhãs acordou com a sensação de que não descansou o suficiente? Quantas vezes pensou que envelhecer significa, obrigatoriamente, viver com dores e limitações? Pois saiba que não precisa ser assim. A vida pode ser diferente quando escolhemos alimentar nosso corpo com aquilo que realmente o fortalece. Esse suco simples é um símbolo disso. Ele representa a ideia de que pequenas mudanças trazem grandes resultados. Não estamos falando de algo caro, complicado ou distante. Estamos falando de ingredientes que você pode encontrar facilmente, que pode preparar em minutos e que podem se transformar em um hábito diário, capaz de melhorar sua saúde de maneira visível e duradoura. A conclusão é clara. Você tem duas escolhas. A primeira é continuar vivendo do mesmo jeito, empurrando os problemas com a barriga, acreditando que nada pode ser feito. A segunda é decidir agora que sua saúde merece atenção, que você merece sentir energia de novo, que ainda existe tempo para recuperar a vitalidade.
E essa segunda escolha começa com passos pequenos, tão simples quanto um copo de suco. Lembre-se, ninguém vai fazer isso por você. Nem médico, nem vizinho, nem família. A decisão de mudar é sua. Claro, eles podem apoiar, podem incentivar, podem até preparar o suco junto com você. Mas a decisão de começar parte de dentro. É você quem escolhe se vai continuar aceitando a fadiga, as dores e o desânimo, ou se vai dar ao seu corpo a chance de reagir. E não pense que já é tarde demais. Não importa se você tem 40, 50, 60 ou 80 anos. O corpo humano é incrível e responde aos estímulos certos em qualquer fase da vida. O Antônio é prova disso. Ele já estava com quase 70 anos quando resolveu experimentar. E ainda assim, em poucas semanas, já sentia mudanças que não sentia há décadas. Imagine então o que pode acontecer com você se começar hoje. Olhe para frente e visualize a vida que deseja ter. Quer envelhecer com independência, com força, com disposição para caminhar, brincar com seus netos, viajar e aproveitar cada dia? Ou prefere se conformar com um futuro de limitações, consultas médicas e arrependimentos? Essa escolha está nas suas mãos, e ela começa com atitudes pequenas, mas consistentes. Então, minha recomendação é simples. Experimente. Prepare esse suco. Beba todos os dias. Observe seu corpo. Sinta as mudanças e permita-se acreditar novamente. Dê uma chance para a natureza mostrar sua força. Muitas vezes buscamos soluções complicadas quando, na verdade, a resposta está nas coisas simples que sempre estiveram ao nosso alcance. Se você chegou até aqui, é porque já sente no coração que precisa fazer algo diferente. Não deixe essa chama apagar. Pegue essa motivação agora e transforme em ação. Vá até sua cozinha. Escolha as frutas mais frescas que tiver. Adicione aquela raiz poderosa que mencionamos e prepare seu primeiro copo. Pode ser que daqui a algumas semanas você olhe para trás e perceba que esse foi o melhor passo que deu para a sua saúde em muitos anos. E se você acredita que essa mensagem pode ajudar alguém que você ama, compartilhe. Muitas pessoas vivem sem esperança, acreditando que não existe saída. Mas às vezes tudo o que falta é uma palavra de incentivo, uma informação simples, um gesto de carinho. Esse suco não é apenas uma receita, é uma oportunidade de devolver qualidade de vida. Agora é com você. A vida não muda quando apenas ouvimos histórias, mas quando decidimos escrever a nossa própria. E a sua pode começar hoje, com um simples copo de suco que traz mais do que nutrientes. Traz energia, disposição e a certeza de que nunca é tarde para recomeçar.